Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, desde já seja muito bem-vindo. Eu te convido, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com seus amigos, para que assim esse canal possa crescer e nós possamos alcançar mais pessoas. Beleza? E se você chegou nesse vídeo, você não chegou aqui por acaso. Se você chegou até aqui é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Então, sem mais demoras, bora lá pro vídeo. E nesse vídeo de hoje nós iremos falar sobre o encontro que, na minha opinião, é o encontro mais lindo de Jesus. Sim, gente, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu já disse isso no vídeo anterior, que essa passagem é a minha passagem preferida da Bíblia. É o meu encontro preferido de todos. Essa passagem se encontra apenas no Evangelho de João, no capítulo 4. Porém, eu não irei ler aqui porque o texto é um pouco longo, para o vídeo não ficar muito comprido. Na palavra começa dizendo, no capítulo 4, começa dizendo que era necessário Jesus ir da Judéia para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Mas esse era necessário me chama atenção, porque quando diz que era necessário, não era algo porque era obrigatório Jesus passar. Ah, Jesus vai passar por Samaria porque não tem outro caminho, não tem outra opção, ele precisa passar por Samaria. Não, não era por isso. Era necessário Jesus passar por Samaria, tinha algo por trás, tinha algo muito maior. Por quê? Porque existia sim um outro caminho, o caminho que os judeus faziam. Se os judeus precisavam ir da Galileia para a Judéia ou da Judéia para a Galileia, eles contornavam a cidade de Samaria, eles não passavam por dentro, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. E eram por vários motivos que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Os judeus e os samaritanos eram todos um povo só, antigamente. Todos eles eram o reino de Israel. Porém, o reino de Israel se dividiu, que ficou o povo judeu, o povo samaritano. Mas o que acontece? Quando a Assíria tomou o que agora é Samaria, eles fizeram uma mistura de povos. Então, para os judeus, o povo que era o povo israelita já não era mais o povo de sangue puro, porque a Assíria misturou outros povos com os povos israelitas, que formaram os samaritanos. Então, ali era algo que Deus já tinha ordenado quando eles saíram do Egito, para eles não se misturarem com outros povos. Só que ao longo aí da caminhada, a Assíria tomando aí o outro reino, o reino que se dividiu, aí fizeram uma mistura dos povos. Então, outras nações, outros povos vieram para o meio de Israel e ali houve uma mistura. Aí são outros deuses que entram, é a cultura que entra. Então, este povo começou a se misturar e já não era um povo considerado pelos judeus um povo puro. Então, para eles, os israelitas já não eram mais o povo deles, mesmo todos eles sendo filhos de Abraão. Então, os judeus e os samaritanos não se davam bem de forma nenhuma. Para os judeus atravessarem da Judéia para a Galileia ou da Galileia para a Judéia, eles percorriam esse outro caminho para não passarem por dentro de Samaria. Porque muitas vezes os samaritanos agrediam e matavam os peregrinos judeus, e também porque os judeus não queriam se contaminar com aquela cultura, não queriam se contaminar com o pecado dos samaritanos, então eles evitavam passar por aquele caminho. Até que algo acontece. Jesus é muito lindo. Jesus resolve passar por dentro de Samaria. Para quê? Era-lhe necessário passar, mas apenas para encontrar com a mulher samaritana no poço. Jesus sabia que ali existia uma pessoa que precisava dele, que precisava do cuidado dele. E através daquela mulher ele alcançou toda a cidade de Samaria. Não foi uma família, foi toda uma cidade através daquela única mulher. E o texto continua dizendo o seguinte, o versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. É incrível porque a hora sexta é a hora mais quente do dia, era ali ao meio-dia. As mulheres normalmente saíam para buscar água no horário mais fresco, que era pela manhã. Porém, aquela mulher saía para buscar ao meio-dia. Jesus sabia a hora certa que aquela mulher estaria no poço. Por isso, ele para no poço para encontrar com aquela mulher justamente aquela hora. E eu imagino aquela mulher chegando no poço, encontrando um judeu.
E de repente, Jesus quebra os paradigmas e conversa com a mulher samaritana. É algo que os judeus e os samaritanos não conversavam, eles não nem trocavam olhares. Então, Jesus quebra o silêncio e começa a falar com aquela mulher. E ele usa um pretexto para começar a conversar com aquela mulher, porque Jesus é educado. E o pretexto de Jesus é: me dá água, dá-me de beber. Então, quando Jesus pede água para aquela mulher, ele está usando ali algo para poder conversar com aquela mulher, para poder conseguir entrar no coração daquela mulher. E quando Jesus pede água, a resposta daquela mulher foi muito mal educada. Aquela mulher diz para Jesus: como tu, sendo homem judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aquela mulher já começa despejando tudo que está dentro dela em cima de Jesus. Mas por que aquela mulher faz isso? Porque aquela mulher estava ferida. Há uma frase que diz que pessoas saradas saram pessoas, pessoas feridas ferem pessoas. Porque quando aquela mulher estava com tudo aquilo dentro dela, quando Jesus chega para poder conversar, aquela mulher é como se ela estivesse na defensiva. E ainda mais sendo um judeu. Se até para aquele povo samaritano, que era o povo daquela mulher, ela não se sentia à vontade no meio deles, tá, Daisy? Mas como você sabe que ela não se sentia à vontade? A mulher vai buscar água ao meio-dia, no calor, naquele sol quente. Mas por quê? Porque as mulheres iam cedo, então ela não queria estar junto com as mulheres, ela não queria ser vista por ninguém. Pelo seguinte motivo: aquela mulher com certeza se sentia muito desprezada, se sentia muito rejeitada, se sentia muito julgada. Então, para ela, o melhor horário para poder buscar era o horário que não tivesse ninguém naquele poço, para que ela não fosse ali julgada. E de repente, quando ela chega naquele poço e ali ela encontra Jesus e Jesus começa a conversar com ela, então se ela não queria conversar nem com os samaritanos, agora ela conversar com um judeu, porque as práticas dos samaritanos e dos judeus não eram totalmente as mesmas práticas, por mais que eles fossem o mesmo povo. Por quê? Porque os judeus seguiam à risca a lei, enquanto os samaritanos não. Porque nesse meio aí de ficar misturando os povos, então eles pegaram muitas culturas e por um certo tempo eles tiveram aí alguns deuses. Então, mesmo quando eles conseguiram sair dessa prática e foram para adorar somente a Deus, ali ainda não foi aquilo de ser na linha certinha, de ser como os judeus faziam. Ali eles seguiam a Torá, mas tinham alguns livros que eles não seguiam. As leis, eles tinham muitas que eles não respeitavam. Então, eles seguiam meia boca. Então, quando aquela mulher se vê ali de frente com o judeu, no pensamento dela já era: vai me julgar, vai fazer como todo mundo faz. Então, por isso que a resposta dela foi na defensiva. Porém, Jesus não desiste. Ele continua conversando com aquela mulher, porque ele sabia que a resposta que ela havia dado para ele é porque ela estava ferida, ela estava machucada. Então, Jesus continua conversando com aquela mulher e diz para ela: se você soubesse quem é que te pede água, você que me pediria e eu te daria água viva. E a mulher responde para ele: Senhor, com que o Senhor tiraria a água? O poço é fundo e o Senhor não tem com que atirar. E Jesus continua a conversa. Mais uma coisa me chama a atenção, que diz o seguinte: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: preste atenção no que aquela mulher diz para Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la. E nisso algo me chamou muita atenção. Por quê? Porque aquela mulher disse que ela não queria mais ir buscar água naquele poço. Não era por preguiça. Porque aquela mulher estava em um sol quente, no calor, buscando água naquele horário. Então não era por preguiça. O motivo daquela mulher não querer buscar água é porque ela não queria ter que sair. Ela não queria ter que percorrer aquele caminho e ser julgada, e ser desprezada, e ficar sendo vista de canto de olho. O que ela não queria era isso, aquela dor ela já não suportava mais. Então Jesus ali já encontrou. Quando a mulher diz isso para Jesus, ele já começou a encontrar algo para poder abrir. Por quê? Porque a mulher já começou a abrir o coração para Jesus quando ela disse isso. Então ali Jesus começa a conversar
com a mulher ali, ele teve um acesso. Por quê? Porque simplesmente a mulher começou a abrir o coração para Jesus. E quando ela diz isso, Jesus diz para aquela mulher, vai e busca teu marido. Jesus começa a tocar na ferida daquela mulher. Porque quando Jesus começa a tocar é para curar. E quando Jesus diz, vai e busca teu marido, aquela mulher diz, eu não tenho marido. E Jesus diz, disseste bem, porque 5 maridos já tiveste. E o que tem agora não é teu marido. Aquela mulher estava com muitas feridas emocionais. Tá, mas por que você sabe que aquela mulher estava com feridas emocionais? Por quê? Porque aquela mulher estava tentando preencher algo com coisas que somente Jesus poderia preencher. Mas por quê? Simples, uma mulher que está no 6º relacionamento é porque ela está buscando algo em homens, mas é aquilo que ela só pode encontrar em Deus. Então, ali existia um buraco na alma daquela mulher que ela tentava preencher de várias formas e ela não conseguia. E quando Jesus toca ali na ferida, quando Jesus toca, é justamente para curar. Só que muitas vezes nós somos como esta mulher samaritana, porque nós queremos preencher o vazio que existe em nós com coisas lá fora, seja pessoas, coisas, situações, vícios, seja com o que for, nós tentamos preencher este vazio com aquilo que somente Jesus pode preencher. Há uma frase que diz que todo homem carrega um vazio do tamanho de Deus. Então, o vazio que existe no ser humano, esse vazio é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Porém, aquela mulher ainda não sabia disso, até ela se encontrar com Jesus. Gente, essa história é extraordinária. Por quê? Porque Jesus passa por um lugar onde ninguém passa. Jesus entra numa cidade onde o povo religioso, onde os judeus não entram, apenas para se encontrar com uma mulher que estava precisando de cura, que estava precisando de atenção, que estava precisando de amor. Eu consigo imaginar o semblante daquela mulher quando ela foi transformada, porque aquela mulher saiu da cidade dela de uma forma e quando ela voltou de outra forma. Porque ela teve um encontro com Jesus, porque ninguém que se encontra com Jesus continua da mesma forma. E o texto vai terminar dizendo aí, Jesus continua a conversa com aquela mulher, ele já encontrou ali um acesso, então ali situações religiosas são resolvidas porque aquela mulher tinha ali algo dentro dela. Por quê? Porque o lugar certo era de adorar a Deus no templo, mas os samaritanos não podiam entrar no templo. Então, é muitas coisas ali que Jesus vai resolvendo, e aquela mulher é curada. Para concluir aqui, para não ficar muito longo, termina com aquela mulher voltando curada. Uma mulher que havia vindo buscar água de uma forma ferida, machucada, é só mais um dia, ela volta totalmente transformada. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: esta mulher era uma mulher que era muito rejeitada pela sociedade. Era uma mulher que era muito julgada pela sociedade, porque as pessoas viam ela de uma forma, porém houve um que viu ela de forma diferente. Aquela mulher estava tão fechada, ela não queria abrir espaço para ninguém, ela estava defensiva porque havia muitas feridas dentro daquela mulher. A rejeição, os julgamentos, a condenação, o desprezo. Então tudo aquilo que a sociedade via, Jesus viu aquela mulher, e tantas identidades que a sociedade julgou naquela mulher, Jesus restaurou a identidade daquela mulher e era como se Jesus dissesse para ela: eu não te vejo como a sociedade te vê. A sociedade te vê e te julga e te deu várias identidades, mas você tem apenas uma identidade, filho de Deus. Por que motivo eu gosto tanto desta passagem? Porque um dia eu já fui esta mulher samaritana. Eu me emociono muito toda vez que eu leio essa passagem, porque um dia eu já fui como esta mulher aqui, eu já me encontrei no estado que essa mulher se encontrou. E Jesus teve um encontro comigo. Eu imagino essa mulher como ela não ficou feliz, porque Jesus quebrou paradigmas, Jesus parou tudo apenas para ter um encontro com aquela mulher no poço. E o que Jesus está fazendo aqui hoje é a mesma coisa. Você não chegou aqui nesse vídeo em vão, não. Você chegou aqui porque Deus quer falar com você. Você chegou aqui porque Deus tem uma palavra ao seu coração. Eu creio que Deus não me pediu para gravar esse vídeo, Deus não pediu aqui para vir abrir a minha vida aqui para você por qualquer motivo, não. Ele me trouxe aqui porque eu sei que tem uma pessoa que precisa ouvir isso, tem uma pessoa que precisa ter um encontro com Jesus. E o que Jesus te diz nesse dia de hoje é: eu não te vejo como a sociedade te vê. A sociedade pode dizer que você é um caso perdido, a sociedade pode dizer que você não tem mais jeito, a sociedade pode te olhar de canto de olho, ei, mas Jesus
sabe quem você é, Jesus conhece o seu coração e Jesus quer mudar a sua história. Depois que aquela mulher se encontrou com Jesus, ela não voltou a mesma pessoa, porque não tem como nós chegarmos até Jesus e sairmos da mesma forma. Porque assim que nós temos um encontro com Jesus, nós temos mudados. Assim como a minha vida foi mudada, a sua vida também pode ser mudada. Ei, Jesus te diz hoje, você precisa apenas ter um encontro para que a sua vida seja mudada e transformada por Ele. Então é esse o vídeo de hoje. Eu espero que tenha tocado profundamente no seu coração e que você possa ir abrir o seu coração e permitir que Jesus entre e faça morada e que a sua vida seja totalmente mudada e transformada em nome de Jesus. Um beijo, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.